Nesse vídeo eu gostaria de pensar sobre a queda da raça humana. Fica perfeitamente claro para qualquer um que o pecado, com todos os seus consequentes sofrimentos, existe no mundo inteiro. E como ele entrou? A explicação bíblica é dada em Gênesis capítulo 3. Aceitamos a explicação das Escrituras e 3 coisas fazem parte do relato. Primeiro está a tentação. Segunda é a tentação. Aliás, é a aceitação. Primeiro a tentação, segundo a aceitação dessa tentação e o terceiro é os resultados desta tentação. Quanto à tentação, vemos nos versículos 1 a 6, notamos primeiro que ela foi permitida. Não é fácil ver como poderia ter sido de outro modo na educação de um ser provido de razão e de vontade, próprio como o homem. A tragédia real está em ter havido um tentador. O fato de o ser humano estar sendo simplesmente provado, conforme lemos no capítulo 2, versículo 17, tornou-o sujeito à tentação. Mas lembre-se, o tentador podia somente tentar, não era necessário haver pecado. E não havia razão para ceder. Notamos também que a tentação foi dirigida a Eva isoladamente. Este é o método comum de Satanás. Ela foi igualmente ligada à beleza, seu verdadeiro caráter estava oculto. Houve, da mesma forma, um aumento gradual na força da tentação. A princípio, a palavra de Deus é apenas posta em dúvida. Note o versículo 1, no capítulo 3. A seguir, é diretamente contestada. A palavra de Deus é contestada diretamente. Versículo 3. Depois, com a pessoa tentada, continua totalmente a dar ouvidos, o próprio motivo em que se baseia a palavra de Deus é pervertido. Versículo 5. Quanto à aceitação, no versículo 6, vemos que Satanás, primeiro, cativou o ouvido, depois os olhos, a seguir o desejo interior e, finalmente, a vontade. Eva deu ouvidos ao tentador, permitindo depois que seus olhos contemplassem o objeto da tentação. Seu desejo, então, superou a vontade. Vamos comparar o versículo 6 de Gênesis com 1 João, capítulo 2, versículo 16. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, nós temos aí a concupiscência da carne, que temos em 1 João, capítulo 2, versículo 16. É dito também em Gênesis que era agradável aos olhos. Temos aí a concupiscência dos olhos. E também é dito que árvore desejável para dar entendimento. Temos aí a soberba da vida. A primeira tentação no Éden, assim como milhares de tentações que levaram homens e mulheres a pecar desde então, são fundamentalmente idênticas. O principal objetivo do tentador é sempre separar cada vez mais a vontade do homem da de Deus. É importante ver que Deus havia facilitado ao máximo resistir a essa tentação. Adão e Eva haviam sido avisados do ato que Satanás queria que cometessem. Veja os textos, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, e no capítulo 3, versículo 3. A ordem não podia ser mais explícita. O aviso foi enfático. Não havia dificuldade em obedecer, pois Deus os cercara de inúmeras satisfações. Ele lhes dera o lugar, deu para eles o lugar mais elevado na criação. Por último, vale a pena comparar o registro de Gênesis sobre a aceitação com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Eva foi enganada, mas não Adão. A escolha dele foi deliberada. Ao que parece, ao ficar
ao lado de Eva na sua queda. Analisemos agora os resultados do versículo 7 a 24 de Gênesis 3. Note os seguintes pontos. Satanás dissera que os olhos deles se abririam e que conheceriam o bem e o mal, versículo 5. O cumprimento foi um tanto quanto sarcástico. Os olhos deles foram abertos e eles conheceram, mas que descoberta e que conhecimento! Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. A inocência desapareceu e esse foi o primeiro resultado. Percebemos agora o surgimento da vergonha. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Devemos agradecer a Deus o sentimento da vergonha que colocou na natureza. Vergonha, este foi o segundo resultado. Mas, seguindo mais adiante, nós podemos ver, e você pode ver, porém, que houve, evidentemente, uma mudança no corpo humano. Em Romanos capítulo 8, versículo 3, lemos que Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. É bom observar isto. Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Isto não pode significar que a natureza humana do Senhor tivesse sido, de qualquer forma, contagiada pelo pecado. Como tinha, então, ele semelhança de carne pecaminosa? A resposta está em que, embora nosso Senhor fosse absolutamente irrepreensível, ele não tinha em seu corpo a glória primitiva, a glória original do homem no Éden, antes da queda, a glória que Adão e Eva tinham antes da queda. A conclusão é que, antes da queda, havia uma glória radiante ao redor dos corpos de Adão e Eva, que era, em si mesma, uma cobertura resplandecente. É-nos dito que a própria pele do rosto de Moisés brilhava depois dos seus 40 dias de comunhão com Deus no Sinai. Como deve ter sido, então, a radiante beleza daquele casal no esplendoroso Éden, enquanto ainda não tinham pecado, banhados na luz gloriosa de sua pura comunhão com Deus. Seus corpos devem ter brilhado inteiramente, mas logo após a queda, essa glória desapareceu e perceberam que estavam nus. Este foi o terceiro resultado. Isto não foi tudo, porém. Houve uma mudança trágica interior. Veio repentinamente à tona uma estranha guerra, onde antes só havia amor, alegria e paz. Veio o terror de uma faculdade recém-esperta e desperta, a da consciência. Assim, com o primeiro pecado surgiu o primeiro medo. Adão e a mulher fugiram de Deus e tentaram ocultar-se dele. Este foi o quarto resultado. E note que não parece ter havido qualquer contrição humilde, mesmo quando o pecado foi exposto diante de Deus. Um afastamento espiritual se produziu entre o homem e Deus. O reino da morte espiritual foi estabelecido. Além de tudo, o homem acaba sendo expulso do jardim onde se encontrara a árvore da vida. A terra é amaldiçoada, a serpente é amaldiçoada. O homem recebe domínio sobre a mulher e Deus providencia vestimentas para Adão e Eva. Todavia, em meio ao julgamento, Deus se lembra da misericórdia. E a primeira grande promessa sobre a vinda de um Salvador é dada no versículo 15. A melodia inteira será desenvolvida da promessa desse Salvador.
no correr do tempo e conforme a revelação da Escritura se desenrola. Mas aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, as primeiras notas se fazem ouvir na promessa de que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. E é assim que termina a nossa Bíblia, mostrando essa serpente, Cristo, tudo colocado debaixo dos seus pés. Não somente a serpente, mas a semente que foi prometida lá no livro de Gênesis, esmagando a cabeça da serpente, esmagando a serpente. Ele a esmagou na cruz. Na cruz nós vemos que ele já deferiu o seu golpe, ainda que Satanás está solto, mas é um inimigo vencido. Já foi decretado o seu fim. O seu fim, a sua derrota. Mas nós sabemos que ele ainda está solto. Mas, enfim, Cristo, vindo para reinar, não pode haver Satanás reinando neste mundo e Cristo reinando ao mesmo tempo. Então ele vem como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Satanás será preso por 1000 anos, depois será solto, mas enfim, será banido e vencido por toda a eternidade, sendo lançado no lago de fogo, e ali ficará com os seus anjos, os seus servos, os seus demônios, como também todas aquelas pessoas que não foram salvas pelo valor da obra de Cristo. Você, querendo ser salvo, Cristo veio para isto. O Senhor Jesus Cristo disse que o Filho do Homem, falando dele, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10.